Olá, bom dia. Eu me chamo Wanderlaine Amaral e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado de A Vestibilidade sob a perspectiva dos usuários de camisas. A gente começa a pesquisa baseada na vestibilidade como campo de conhecimento para a avaliação ergonômica do vestuário, que se inicia com a identificação de métricas de eficácia, eficiência e satisfação. A vestibilidade é um termo citado por diferentes autores e em diferentes áreas de atuação, principalmente em pesquisas sobre as tecnologias vestíveis. No meio científico, comumente utiliza-se a palavra wearability, tratada como um neologismo que deriva dos termos vestível e usabilidade, na qual apresenta-se a vestibilidade com diversas interpretações, manifestando características da usabilidade e da experiência do usuário, onde o corpo e seus movimentos exercem influência no artefato. Portanto, a vestibilidade se configura como uma das dimensões da ergonomia, direcionada ao estudo da interação entre os elementos configurativos da roupa e as características dos usuários em um contexto particular. Então, temos aqui a definição de vestibilidade como uma medida na qual um artefato pode ser vestido e usado por um determinado grupo de usuários, para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação. A eficácia está relacionada às funções requeridas dos artefatos e à capacidade da roupa de desempenhar tais funções, quanto à eficiência equivale à ausência de esforço, ou seja, a facilidade e o tempo demandado para as tarefas de vestir, ajustar a peça e desvestir, sem risco, né, para o usuário, além de um ajuste, né, durante o uso e sua relação com as posturas adotadas e movimentos realizados. E a satisfação é o quanto o usuário está livre de desconforto e as atitudes positivas em relação ao artefato vestível. E aí, a aplicação da vestibilidade contempla as seguintes fases. Primeiro, a gente faz a seleção do artefato vestível, que vai ser analisado, seguido da determinação do público-alvo. Então, temos a identificação das métricas e aí especificação das necessidades de acordo com o público-alvo, identificação do contexto de uso daquela peça, caracterização do artefato, que vai ser analisado, determinação das ferramentas para a realização do teste e, por fim, o teste de vestibilidade. E aqui, no nosso estudo, nós tivemos como objeto a camisa, que foi surgida logo depois das togas, né, que tinha como principal objetivo a higiene pessoal, estando em contato direto com a pele do usuário, e a sua versão atual evoluiu de uma versão da camisa do século XVII, que fazia parte dos trajes masculinos europeus. Com a globalização, né, a moda tem passado por diversas transformações, onde cada vez mais há trocas de diferentes culturas, tendências e influências, e aí as camisas, né, se apresentam como mais versáteis, flexíveis e também mais confortáveis, dada principalmente a inserção da mulher no mundo do trabalho. E aí, apesar da moda a moda masculina tem influenciado a moda feminina, hoje, né, os projetistas e designers têm por base medidas antropométricas dos seus consumidores para a criação de modelagens que valorizam e favorecem a vestibilidade da peça final, aqui no Brasil, seguido das normas da ABNT. E aí a camisa é construída por várias partes bidimensionais que, quando unidas por meio de uma costura, formam um artigo tridimensional que cobre a parte superior do corpo. Esses elementos configurativos que compõem e determinam as características estéticas da camisa podem ser classificados em macroelementos, que são percebidos mais facilmente. Aqui temos a parte O método foi realizando uma pesquisa dedutiva predominantemente empírica por meio de uma abordagem
quantitativa. Para tal, foram adotados os seguintes procedimentos. Iniciamos com a revisão da literatura, né, para embasar os dados, coleta dos dados empíricos com a aplicação dos questionários com 155 usuários, sendo 120 homens e 35 mulheres, residentes do estado de Pernambuco, no Brasil, e, por fim, a identificação das métricas, né, a partir da análise dos dados. Como resultado, foram identificadas métricas a partir do relato de experiências anteriores de usos da camisa por esses participantes, né, onde a maioria dos respondentes são usuários de camisas de tamanho M, variando entre MG para os homens e PIM para as mulheres. Os dados indicam que há uma vasta variação de tabelas de medidas utilizadas pelas marcas, interferindo nessa percepção dos usuários no que diz respeito às suas próprias medidas. A frequência de uso está associada principalmente ao uso esporádico e ocasional, e o contexto de uso principalmente ao trabalho, lazer e ocasiões especiais. Então, essa camisa não é usada constantemente, né, diariamente, apesar que por certa parcela dos usuários, sim. Como resultados da eficácia, ou seja, as funções requeridas e a capacidade da camisa de desempenhar tais funções, temos a estética, mencionada por 130 usuários, o seguido do conforto, por 20 deles, o pudor, por 19 e a proteção, por 10. A eficiência, que é a ausência de esforço para o alcance de objetivos no uso da camisa, teve um grau de dificuldade muito fácil ou fácil para o vestir e o desvestir, e teve uma variação maior quanto ao ajuste, né, que teve respostas como muito difícil, e aí ficou bem mais neutro do que o vestir e o desvestir. Quanto à satisfação, que é o quanto esses usuários estão livres de desconfortos e as atitudes positivas em relação ao uso da camisa, 83% deles classificaram a camisa como confortável ou muito confortável. Quanto ao desconforto, 67% desses usuários indicaram algum incômodo ao usar a camisa, a maioria referente à modelagem da camisa, sendo mencionado o colarinho, a abertura frontal, as mangas e a pala. Quanto aos atributos positivos, os elementos mais mencionados foram a forma, por 34% dos entrevistados, seguido do conforto, por 26%, o estilo, por 17%, e os padrões, que contemplam as cores e estampas, por 14%. Esses dados de preferência validam mais uma vez que a função estética da roupa está associada à métrica de eficácia dita anteriormente. É um elemento norteador para a confecção dessas peças e para o alcance da satisfação dos usuários. E aí, de forma a concluir a análise dos dados obtidos, construir-se esse diagrama de métricas da vestibilidade da camisa. Nele, sintetizamos as respostas obtidas, transformando-as em métricas divididas em eficácia, onde temos a estética, o conforto, o pudor e a proteção, a eficiência associada às tarefas e ao ajuste durante o uso dessa peça, e a satisfação quanto ao desconforto físico e térmico, e também as preferências de uso das camisas. Como considerações finais, os dados da pesquisa apontam que a vestibilidade da camisa ainda é um atributo a ser aperfeiçoado. No que se refere aos desconfortos percebidos, a camisa ainda não alcança níveis de eficiência e satisfação desejados, resultado dos incômodos apontados na modelagem da peça. Quanto aos desconfortos térmicos, indica-se a aplicação e utilização de materiais e aviamentos que condizem com o contexto de uso, né, e o clima onde vai ser utilizada essa peça. Agradecemos à FACEP pela concessão da bolsa de mestrado associada ao projeto de pesquisa APQ para o programa de pós-graduação em design da Universidade Federal de Pernambuco, e eu agradeço a atenção de vocês na apresentação do meu trabalho. Obrigada.